Opa, professor Felipe Fontoura, então agora a gente vai falar um pouco mais sobre elementos de autoridade e onde isso se relaciona com portfólios, website, blogs, enfim, que é muito provável que você não saiba ainda nem o porquê você deveria fazer um portfólio. Então fica a pergunta para você: por que você deveria criar um? Por que você deveria criar um portfólio? Né? Deve ou deveria criar? E será que isso é mesmo efetivo? Porque dá trabalho. Porque a gente sempre escuta, né, como conselho padrão: cria um portfólio, coloca lá o seu portfólio na internet, faça isso, faça aquilo. Legal? E é interessante a gente entender para que serve um. Para que serve um portfólio na sua essência? Bacana? Talvez você imagine, mas não saiba a fundo. E talvez também você possa acreditar que realmente um portfólio dá muito trabalho de fazer, dependendo do seu nível técnico ali, e de repente você pode apelar e utilizar outros elementos de autoridade. Mas antes, vamos entender que o portfólio ele é apenas um tipo dos vários elementos de autoridade que são importantes para reforçar. Primeiro, sempre lembrar disso, na mente do seu cliente, a sua marca e autoridade através de provas sociais e analíticas. Legal? O que são provas sociais? São provas que envolvem pessoas, elementos ali de autoridade, por exemplo, como rede social, e analíticas, que são provas ali incontestáveis, provas cabais, numéricas, enfim, gráficas e tudo mais. E vamos aqui mostrar para você somente alguns dos elementos de autoridade que você pode começar a utilizar hoje. E é bem interessante, antes da gente começar aqui a falar, eu vou te mostrar uma lista e você já pode começar a usar agora mesmo. Bacana? Então vamos lá primeiro, certificado. Você tem algum tipo de certificado que é relacionado ao serviço que você quer prestar como freelancer? Muito provavelmente programação. Você tem algum curso, nem que seja um curso livre? É interessante você colocar esse certificado, só colocar o PDF, não dá trabalho nenhum, subir o PDF na internet. Outra coisa, selos de autoridade. De repente você tem fez algum processo aí de prova de alguma autoridade. Vamos supor, você ganhou um selo lá da Oracle, por exemplo, atestando que você tem conhecimento de um determinado produto ou uma determinada linguagem. Nem que isso seja o curso básico e gratuito da Oracle, por exemplo, é bastante interessante você utilizar, que são as certificações, não é verdade? Depoimentos, de repente você pode pegar depoimentos dos seus colegas de trabalho próximo, né? O LinkedIn também, ele pode fazer isso, ou de pessoas a qual você trabalha hoje e já trabalhou. Esses depoimentos podem ser bastante simples, você tira uma foto junto com a pessoa, né, e coloca um texto lá, pede para a pessoa dizer algum texto, do tipo assim: o Joãozinho da Silva é um cara muito legal, cumpre com os prazos pré-determinados, enfim. São elementos, né? São elementos aqui de autoridade. Bacana? Casos de sucesso são elementos bastante fortes. O que são casos de sucesso? É quando você faz uma entrevista ou produz um material mais elaborado, falando como que o cliente seu, que você ajudou, conseguiu chegar num resultado extraordinário. Se você olhar no meu canal do YouTube, do Dev Samurai, eu tenho vários casos de sucesso lá. Por exemplo, como o caso de sucesso do Jonathan Leão, que chegou a faturar aí em um projeto R$9.000, ele fechou ali no Orkana. Bacana? Você também pode escrever artigos, você pode escrever artigos no LinkedIn, você pode escrever artigos num blog, no Medium, você pode escrever, enfim, falar um pouco mais sobre isso daí. Você pode criar um blog, sempre lembrando aí que o blog você não vai estar criando para outro programador, você vai estar criando para o seu cliente. Você também pode fazer entrevistas, você pode emprestar, né, a autoridade de outra pessoa. Vamos imaginar que você pega um programador que tem um certo renome ou então um cliente grande, você pode emprestar essa autoridade. Vamos supor, eu vou fazer entrevista, sei lá, vamos imaginar aqui, vamos extrapolar, vou fazer entrevista com Bill Gates e ele vai explicar como que ele aprendeu a programar e como ele conseguiu os primeiros clientes dele da Microsoft. Só pelo fato de eu conseguir fazer uma entrevista com Bill Gates, por exemplo, eu, professor Felipe Fontoura, ele já transfere imediatamente a autoridade dele para mim, né? Porque eu consegui, estou conversando com ele. Também concursos, você pode, não estou falando concurso público, mas concursos aí de Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Programação, tem vários concursos online que você pode fazer da sua casa, exercícios aí, concursos de programação. Também
Um elemento de autoridade pouco explorado no sentido profissional, é a rede social. Você pode fazer também um canal social seu. Vídeos, eu faço bastante vídeo no YouTube, então esse é um elemento de autoridade, um dos elementos de autoridade que eu mais gosto de fazer, legal? GitHub, você pode subir códigos no GitHub, e a gente vai falar mais para frente material mais avançado aqui nos extras, o que exatamente você deve colocar no seu GitHub. Você pode também participar de hackathons, que são basicamente ali concursos de programação, mas com uma pegada mais ali mão na massa, né? Você pode participar também de Startup Weekend, que é criar um projeto startup num final de semana e colocar isso no ar. Você pode participar de feiras, palestras, e aqui é interessante, eu já fiz bastante palestra beneficente, e só o fato de você tirar uma foto com o microfone na mão, lá em cima do palco, já denota muita autoridade, porque só o fato de você pegar o microfone e falar já mostra que você tem uma certa ali, enfim, autoridade. E eu não estou falando de palestrar em grandes eventos, se não for o caso, se você não tiver tanto conhecimento. Você pode fazer uma palestra beneficente, né? Eu já fiz, por exemplo, palestra beneficente que eu emprestei em um local, por exemplo, um auditório público, pode ser da prefeitura, cobrei ali o famoso ingresso 1 quilo de alimento não perecível, e eu consegui o patrocínio da rádio. A rádio divulgou lá a minha palestra, porque a minha palestra virou uma utilidade pública, porque eu ajudava as pessoas. Enfim, eu fui falar um pouco mais sobre programação aqui na minha cidade, o mercado de programação, e você pode fazer, por exemplo, para associações de comércio na sua cidade. Você pode combinar com essa associação de comerciários, por exemplo, de comerciantes, né? Associação de engenheiros, por exemplo, e lá falar um pouco mais sobre o contexto da TI, como a TI, a programação pode ajudar essas pessoas. E no final, você pode falar assim, olha, quem tiver interessado, pode pegar aqui meu cartão, que eu posso fazer uma consultoria gratuita para você. Essa consultoria gratuita, ela vai durar 1 hora e eu vou fazer uma análise pessoal do seu negócio, e é óbvio que no final dessa análise você vai vender o seu serviço. Então esse esquema de palestra é muito fácil de fazer, é muito lucrativo. Na verdade, você só precisa vencer um pouquinho o medo de falar em público, mas comece com as palestras pequenininhas, nem que seja na sua igreja, sabe, ou alguma igreja que você queira fazer, por exemplo. Bacana? Network, e aqui está pintado de vermelho, que esse aqui é o mais interessante de todos. Mas como assim, professor? Network também é um elemento de autoridade? Porque network, quando você consegue indicação de alguém, aquela pessoa que está te indicando, ela passa toda a autoridade e o selo dela que as coisas vão acontecer. Esse aqui, inclusive, é um dos formatos que você pode começar a praticar primeiro. Bacana? E o famigerado portfólio. E lembrando aí que o network, ele é o mais poderoso, ele é mais poderoso que o portfólio, é mais poderoso que todos esses daqui que a gente revisitou. Bacana? E você deve utilizar os elementos de autoridade que mais faz sentido na visão do cliente. Bacana? O mais fácil de se produzir e também manter, porque um dos maiores erros que eu vejo por aí é freelancer, começa a fazer website, começa a fazer portfólio, o cara não se sente tão confortável com aquilo, né? Ou então não faz sentido na visão do cliente, tem um puta de um trabalho e depois deixa aquele negócio abandonado às traças. E o pior, deixa lá um formulário de contato, que a pessoa entra em contato com o cara e o cara nunca responde. E esse tipo de perfil na internet tá cheio de pessoas que fazem isso. Então por isso é importante você fazer alguma coisa que faz sentido. Primeiro, na visão do cliente, que é fácil de produzir e manter para você e te deixa mais confortável de criar. No meu caso, como eu já comentei, é vídeos no YouTube. São elementos de autoridade que eu uso para vender os meus cursos. Bacana? E falando um pouco mais em portfólio, um portfólio ele é um elemento de prova importante que é fácil de produzir e dependente da sua escala. Porque pode ser, por exemplo, como eu venho falando de vídeos, que você seja tímido e você não acredita que não fica legal a sua imagem na câmera, apesar que até hoje, depois de quase 300 vídeos, eu também acho que não ficou legal, tem uma certa vergonha. Tá? Mas você vai adquirindo prática. Então, de repente, escrever e criar um portfólio é uma coisa que você tem uma certa manutenção. Eu acredito que é uma certa manutenção moderada, porque não é todo dia que você termina um projeto para colocar no seu portfólio. Não é verdade? Você vai colocar o que lá? Um projeto por mês? Então, é tranquilo de se produzir, é fácil de manter, bacana? E independe da sua escala. Como assim?
vamos lá. Vamos falar um pouco mais do portfólio na escala 0, que é muito provavelmente a escala que você está. Então, o que você vai colocar? Primeira coisa, você vai colocar projetos pessoais, projetos do curso que você vem fazendo até aqui. Pode ser, de repente, o curso mobile, ou o curso de full stack, ou até o curso Programar do Zero, que é o curso de introdução, que a gente faz o joguinho lá e faz as coisas extras. Bacana? Ou então algum serviço HTML que você aprendeu durante os nossos cursos aqui. E também, obviamente, projetos reais. E aonde que você vai distribuir isso daqui? Você vai distribuir uma primeira opção aqui, o website pessoal, o GitHub ou o Google Drive, legal? E como que você vai escrever? Você vai documentar. É sempre importante você lembrar disso. Você não vai inventar nada, você vai simplesmente documentar o seu processo de trabalho, utilizando um diário de bordo e uma linguagem acessível ao seu cliente. E eu separei aqui algumas formas aqui, algumas referências para que você possa entender. Então, primeira coisa, quais os projetos que eu devo, o que eu devo colocar como portfólio? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou entrar aqui, ó, github.com, vou entrar aqui no meu GitHub. Eu aqui tenho vários repositórios, né? São repositórios aqui, tem alguns repositórios privados, esse está com cadeado, por exemplo, são privados, mas também tem alguns que são, enfim, livres aqui. Vou dar um exemplo aqui, o do aplicativo do Radar Pet, feito em Ionic. Está aqui, é um tipo de portfólio, é uma coisa que eu posso colocar. São projetos pessoais, são projetos de curso, são projetos reais. Bacana? E aonde que eu vou distribuir? Você tem 3 opções. Você pode distribuir num site. Bacana, então você pode usar o WordPress. E como distribui, como instala o WordPress, quais temas instalar, o que eu devo escrever no meu GitHub, tudo isso está em assuntos mais avançados, logo aqui nos extras desse curso. Bacana, mas eu vou te dar uma geral aqui para você já começando a alimentar o seu processo. Então, se você escolher fazer o website pessoal, que eu não aconselho fazer na escala 0, mas enfim, eu vou dar essa possibilidade, essa geral aqui para você. É interessante que você não precisa, aprender HTML, aprender como faz, aprender design. Você pode comprar um tema pronto. O que é comprar um tema pronto? E de novo, eu vou explicar com mais detalhes como faz a instalação, toda essa parte de clique e fuça nos extras, tá bom? Eu estou explicando aqui porque de repente você já tem uma certa intimidade como faz isso, ou então um cara fução, espertão, e vai lá, já compra, já começa a fazer o processo. Então, existe um sistema de gerenciamento de páginas chamado WordPress. É um dos sistemas mais famosos aí, que inclusive eu uso no blog aqui do Dev Samurai. E esses sites, por exemplo, como o Evato Market, que tem aqui o domínio ThemeForest, que você digita aqui, por exemplo, Freelancer Programmer, tema, né? E ele vai mostrar aqui para você e você pode comprar, você pode filtrar e pode ver o que você mais gosta. Por exemplo, esse aqui, ó, Resume CV VCard Theme, ele custa $49. Ah, professor, mas é muito caro, você falou que eu podia fazer. Você pode fazer, tá certo? Mas o quanto o seu tempo custa, né? Vamos parar aqui, vamos fazer um cálculo rápido. 49, vamos arredondar $50 vezes 4 dá R$200. De repente, esses R$200 você baixa o tema, já instala e no outro dia você já está com o seu portfólio. Se você escolher fazer o website pessoal, lembra que eu não aconselho fazer na escala 0, mas se você quiser, sem problema nenhum. Vamos clicar aqui, você pode clicar, de repente eu achei isso aqui bonito, está dentro do meu bolso, enfim, né? Eu posso fazer um live preview e à medida que eu faço um live preview, ele vai mostrar aqui, ó, vamos ver isso aqui, por exemplo, nesse caso aqui, ó. Então ele mostrou aqui para mim, tá aqui, então você vai colocar a sua fotinha, você vai colocar olá, eu sou um desenvolvedor, minha idade, enfim, você vai colocar suas redes sociais aqui. Tudo isso daqui, por ser feito em WordPress, ele é customizável. Você pode colocar sua foto, você pode colocar, lembrando que eu não estou ganhando nada para vender esse tema aqui, é só uma explicação, tá bom? Você pode traduzir, então aqui ele baixa o resume, que seria o seu currículo, então tem aqui skills, tem portfólio, você tem aqui uma visualização de portfólio, você pode criar os seus projetos aqui. Por exemplo, vamos clicar aqui em portfólio, ele apareceu aqui, então tem o link, vamos ver aqui experiência,
clientes, olha só. Aqui tem os depoimentos. Então, assim, o legal é que quando você usa um tema pronto desse daqui, as principais coisas que você já deve colocar já está vindo aqui. Então é literalmente trocar texto, é dar replace no texto, tá bom? Vamos voltar aqui, vamos ver mais um, só para não ficar só nesse. Tem esse outro aqui também, Creative Resume. Vamos lá. Então eu clico aqui, Live Preview. Quanto custa esse aqui? Custa $39, um pouquinho mais barato. Tá, e você clica aqui, ó, View Demo. Olha só, isso aqui é uma outra pegada, um outro, enfim, um outro design. E é bem interessante que isso aqui já tem meio que uma cara de currículo, né? E você também pode ir naquela pegada que é fácil manutenção. Porque quando você cria um blog, cara, putz, escrever artigo exige uma certa disciplina. E como você ainda está num processo de escala zero, de começar seus primeiros clientes, como eu comentei, eu não recomendo, porque isso aqui dá trabalho. Ah, professor, eu compro pronto. É bem verdade. Mas, cara, qual foto que você vai colocar aqui? O que você vai colocar escrito aqui? Sabe? Se não der trabalho para fazer o HTML em si, vai dar trabalho para escrever. Mas a minha função é mostrar essa opção que existe aqui para você, que, aliás, é uma opção muito bonita, uma opção muito bacana. Referências, clientes, interesses, blogs, agenda, enfim, formulário de contato. Tem, enfim, uma gama aqui de soluções aqui para você fazer. Eu vou deixar o link aqui nas descrições da aula. Você pode clicar, clique e fuça, clique e brinca lá para que você possa ver, tá bom? Eu vou deixar um desses sites aqui, esse site que eu estou utilizando, e você também pode procurar na internet. Existem temas gratuitos também, tá certo? Mas eu aconselho para o pago. Por quê? Porque o pago já está, grande parte do processo já está feito aqui. Você não tem muito o que ficar pensando, legal? Um outro que eu aconselho é o GitHub, tá certo? O GitHub dá para você hospedar um site nele. O legal é que você pode utilizar a infraestrutura dele, você não gasta nada com servidores, e ele também tem algumas páginas, alguns temas prontos. Nesse caso aqui eu tenho esse repositório, eu acho que deve estar até aberto, está aberto aqui, felipefontoura.github.io, que era o meu antigo blog. Tá? Eu aposentei esse domínio, ele faz redirect hoje, o felipefontoura.com faz redirect para o Dev Samurai, mas fica aqui como referência, né? Você faz uma configuração, você entra aqui no CNAME e coloca qual o domínio que você quer. Enfim, o GitHub tem toda uma documentação mostrando de como se faz isso, e você cria um website utilizando um negócio chamado Jekyll. O Jekyll, ele vai produzir um website estático para você. Não só o Jekyll, ele tem outros também. E o GitHub, no guia dele de páginas, ele vai mostrar aqui para você, ó, GitHub Pages Help Documentation. E ele vai mostrando aqui, como que eu faço no Linux, por exemplo. No Linux você faz assim, faz assado. Tem todo um tutorial aqui ensinando como que você deve fazer, como que você deve criar. Enfim, é uma das formas de você criar um website pessoal. E também ele tem alguns temas aqui. Vamos clicar aqui, por exemplo, nesse tema mínima. É um tema gratuito, né? Eu vou clicar aqui nesse tema e é literalmente um tema mínimo, né? Minimalista. Você pode utilizar esse tema aqui. Como eu disse, a gente vai abordar assuntos mais avançados, assuntos mais técnicos no extra, porque senão, se eu colocar cada assunto avançado aqui em cada módulo principal, a gente vai ficar aqui 2, 3 horas falando e não vai dar em nada. Então eu prefiro deixar essa parte mais técnica para o módulo extra, porque de repente, se você decidir fazer, por exemplo, o website, é só você consultar a parte extra. Mas o meu preferido, que eu acho que realmente você pode começar a fazer e que tipo assim, não vai te custar dinheiro para fazer, é um negócio que eu já consigo fazer rápido, é o Google Drive, literalmente o Google Drive. Então o que você vai fazer? Você vai criar aqui uma pastinha, ó. Então você vai criar aqui uma pasta, você vai colocar aqui portfólio, e o que você vai fazer aqui nessa pasta de portfólio? Cliquei aqui, você vai criar um novo documento, isso vai colocar aqui resumo, meus projetos. E você literalmente vai escrever um documento aqui, né? Você vai colocar aqui o nome do projeto, uma descrição, tecnologias, né? E alguns links, legal? Alguns links úteis. E você vai colocar dentro desse link, você vai colocar aqui o seu projeto. Então, de repente, você vai criar aqui uma nova pasta, ou então você vai subir um arquivo zip.
Vamos imaginar aqui, vamos colocar um arquivo qualquer, deixa eu procurar um arquivo qualquer, bom, difícil procurar um arquivo qualquer uma hora dessa. Vamos zipar aqui, já sei, eu vou colocar um dos programas do curso, por exemplo, do curso Meu Primeiro Aplicativo, não sei se você está participando, mas vamos aqui, cursos, eu estou olhando no meu outro monitor aqui, tá? Falando sozinho. Cursos, vamos vir aqui na área de desenvolvimento, Meu Primeiro Aplicativo, Smart Money, e vamos supor que eu estou subindo esse zip aqui, ó. Esse arquivo zip, esse arquivo v3.zip, é o arquivo, enfim, que é o arquivo do meu projeto, que eu quero mostrar do portfólio. Então o que eu vou fazer? Nome do projeto, Smart Money, descrição, vou aumentar aqui a fonte, senão você vai ficar cego, né? Um aplicativo simples para controle de finanças pessoais. Tecnologias envolvidas, Angular, Ionic, e você vai colocando as tecnologias envolvidas aqui. Arquivos. E daí, clique, ou em vez de colocar clique aqui, eu vou copiar direto. Então o que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito, gerar link compartilhável, e você vai copiar isso daqui, ó. Copiei esse link. Então o que eu vou fazer? Colocar o link aqui. Simples demais. O que você vai fazer? Você vai compartilhar esse documento com a pessoa que perguntar o seu portfólio. Então você vai clicar aqui e vai clicar aqui receber o link compartilhável e você vai literalmente compartilhar esse link aqui que o Google Docs vai mostrar para você. Então vou clicar aqui. Tá certo? Vou clicar aqui em concluído, vou abrir uma nova janela anônima para mostrar para você que eu não estou logado aqui, e ele vai mostrar aqui meus projetos, tá certo? Tem uma pessoa editando, que no caso sou eu, outra aba que ficou aberta, eu clico aqui e ele vai mostrar, olha, baixar, né, o problema de visualização é normal, isso aqui com o arquivo zip, e eu vou clicar aqui em fazer o download, e pronto, eu deixei disponível o meu código fonte. E se você realmente quiser fazer ainda uma gracinha, você pode brincar com o documento, deixar o documento um pouco mais bonitinho, mas vou dar um exemplo. Você pode colocar um mockup aqui. Eu vou arrastar o mockup para ficar mais visual ainda, para fazer com que a pessoa que esteja analisando o seu portfólio não precise baixar o fonte, só se realmente ela quiser. Então você tira uns prints do sistema que você fez e vai explicando o que ele faz. Então você vai colocar aqui, ó, funcionalidades. E você vai listar aqui, por exemplo, todas as funcionalidades que o seu aplicativo faz. Tela 1, lista um resumo das transações. Tela 2, insere. Eu estou sendo bem resumido, mas o quanto mais detalhado você for, melhor. Lembre-se sempre, porque quanto mais informação você der para o seu cliente, mais ele vai estar instruído e menos ele vai ficar comparador, como a gente já falou mais para trás. Daí insere um novo registro. Tela 3. Relatório, isso vai explicar. Olha só, não tem dificuldade nenhuma de fazer isso aqui. Isso aqui já está pronto, isso aqui já está hospedado e você vai poder mostrar para quem você quiser. É só compartilhar esse aplicativo. Tá certo que, dependendo do nível do cliente, ele vai falar assim, nossa, mas o cara compartilhando no Google Doc. Mas, cara, olha, não tem problema nisso agora, sabe? Você não chegou ainda vamos dizer assim, num nível que isso vai te atrapalhar. Por enquanto, vamos focar nos 80-20, nos 20% de ação que dá 80% do resultado, tá bom? E você vai fazer isso daqui e você também vai fazer o seu currículo. Vou colocar aqui, você vai colocar aqui, então, também o seu currículo. Né? Você vai colocar aqui o seu currículo, CV, e aqui você vai colocar o seu currículo. Ok? Currículo, você já sabe fazer, cada um tem o seu, você pode importar, vou compartilhar, receber link compartilhável e você copia. Então você vai guardar esses links aqui do portfólio, então vou colocar aqui, ó, portfólio, e daí você vai colocar o currículo. Compartilhe os dois links, acabou, não tem muito o que fazer, é simples demais, tá bom? Ou então, se você escolher, por exemplo, esse processo de Google Drive, que é o que eu recomendo, você vai ter bastante sucesso dessa forma, tá bom? E como que você vai escrever? Como eu disse, o processo sempre de escrita, o processo tem que ser um processo de documentação. Se você olhar
por exemplo, todos os meus vídeos, eu sempre estou documentando alguma coisa que ou aconteceu no passado ou está acontecendo agora. Então, quanto mais eu trabalho, mais eu consigo documentar. Então, o segredo é sempre você, dentro do seu portfólio, documentar o processo, ou se você escolher subir no GitHub, por exemplo, você pode colocar aqui, ó, GitHub, um projeto seu, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho esse projeto aqui, que é um projeto que eu uso justamente para mostrar para vocês. Se eu clicar aqui, eu vou ver dentro do meu projeto, dos meus repositórios. Eu tenho um repositório aqui chamado My Life, meu primeiro projeto pessoal, tá bom? Você pode copiar e colar isso aqui, ó, portfólio, bacana? E você pode colocar aqui no GitHub, em vez de subir um zip, fica a sua escolha. Professor, eu não sei o que é GitHub, não quero ter trabalho com isso. Tudo bem, sobe um zip. Mas, quando você fizer no GitHub, é interessante que você, aqui nesse arquivo chamado readme.md, esse arquivinho aqui, você consegue fazer o quê? Documentar. Então você vai colocar aqui o que é o projeto, as principais funcionalidades. Eu vou deixar todos esses links que eu estou mostrando aqui, eu vou deixar para você, tá bom? Principais funcionalidades, você vai mostrar as telas de login, mas olha só que interessante. Aqui você vai criar um diário de bordo, tá certo? Nesse projeto. Então você vai fazer isso para cada projeto que você subir. E você vai colocar dia 1, dia 2, então nesse dia fiz tal coisa, nesse dia outra coisa aqui. Então você vai documentar esse processo fazendo um diário de bordo. E desse jeito, eu acredito que é interessante para que você possa sair do zero, na escala 0, que é provavelmente a escala que você está nesse momento. Bacana? Então aqui, lembrando sempre de você tornar a linguagem mais acessível possível e deixar ali uma área extra dentro do seu documento, uma seção extra, com linguagens um pouco mais técnicas, porque de repente essa pessoa que está conversando contigo, ela é um pouco mais técnica, ela quer saber disso daí. Legal? Bom, como é que funciona um portfólio na escala 1/2? Aqui eu vou dar uma geral para você, só para você entender, tá bom? O que você deve colocar? Cara, não tem dúvida, projetos reais, não tem muito o que falar, tá bom? E depoimentos em texto. O que são depoimentos? São o atestado de alguém falando o que ele acha de você. Se possível uma foto e se possível ainda uma foto de vocês dois para dar, lembra o seguinte, da prova, né, da prova analítica. Então fantasiar uma foto é uma coisa, agora fantasiar uma foto com você, por exemplo, apertando a mão de um colega seu, de um cliente que gosta de você, é outra coisa, tá bom? Por onde eu vou distribuir? Website pessoal, então aqui você vai começar a focar, lembrando, tá gente, que falando aqui na escala 0, só fazendo um adendo do que a gente acabou de falar, eu sugiro começar pela plataforma. Então aqui eu sugiro você ir migrando da plataforma para o seu website pessoal, que vai ser a sua plataforma de negócio. Lá você tem controle e nas plataformas aí de freelance você não tem tanto controle assim, tá bom? E o GitHub, você vai fazer repositórios lá, ou então você vai utilizar as páginas do GitHub, que eu já falei para você mais ou menos ali como é que funciona, e vou dar mais detalhes técnicos nas sessões mais avançadas. O que escrever? Documentar em linguagem de negócio, aqui é mais importante, porque lá você está documentando uma linguagem técnica ou linguagem do cliente. O que é, professor, uma linguagem de negócio? É basicamente falar qual é o processo de briefing que você adotou, quais foram as suas decisões. Você vai ver que a linguagem é mais uma linguagem empresarial, que com o tempo você vai adquirindo isso daí e você vai fazer sem problema nenhum. Legal? E também, novamente, uma linguagem acessível para o seu cliente. Lembra da aula de comunicação que a gente tem. E a escala N, que eu vou colocar projetos reais, depoimentos e casos de sucesso, que são entrevistas com o seu cliente, mostrando quais são os resultados que aquela pessoa teve, os resultados positivos e basicamente quais foram os impactos para isso e como você contribuiu com o seu produto, com o seu serviço. Legal? Onde que eu vou distribuir? Website pessoal e talvez aí um blog. E o que escrever? Documentar a linguagem de negócio e linguagem acessível para o cliente. Então agora vai ficar um exercício para você. Primeira coisa, você vai pegar toda aquela lista de elementos de autoridade que eu já separei de possíveis elementos de autoridade e você vai separar toda aquela documentação. Para que eu vou separar toda aquela documentação? Para você, enfim, criar o seu portfólio. E, professor, onde que eu crio o seu portfólio, né? O meu portfólio, no caso? Você pode começar, como eu já sugeri, com o Google Drive. Por quê? Porque se alguma pessoa pedir... você já tem na manga, não precisa um processo de comprar domínio, escolher, etc. Mas enfim, cara, a vida é sua, as ações são suas, você já é adulto o suficiente, somos adultos aqui, e se você escolher montar o seu website, assim como eu tenho o meu, por exemplo, devsamurai.com.br,
A questão fica com você, tá bom? Mas eu só acho que você pode fazer passos mais, enfim, mais passo a passo, criando com o Google Drive. Sobe lá e já coloca no Google Drive. Mesmo que você queira fazer com website pessoal com o GitHub. E depois já começa a entrar numa plataforma de freelance, como eu já sugeri você já fazer na aula passada, nas aulas passadas, aliás, e daí você já começa a fazer, ter resultado. É sempre importante focar em ter resultado primeiro, bacana? Então acho que é isso. Dei uma geral aqui para você, os conteúdos mais avançados de como instalar o WordPress, como instalar o seu website, como de repente subir informações no GitHub, e essas coisas mais clique e fuça, você já pode ir fazendo, mas lembre-se que eu vou deixar numa sessão extra aqui dentro desse curso, porque daí você tem um espaço lá para quem tiver mais interessado em fazer essas situações mais avançadas, tá bom? Então espero que você tenha gostado dessa aula, que essa aula aqui já foi um pouco mais prática e que realmente você faça os exercícios, a lição de casa, porque se você não fizer, cara, se ficar assistindo essas aulas como assiste uma novela, como assiste um filme de ficção científica, por exemplo, uma série, sei lá, cara, não vai te dar retorno, tá bom? Então aqui a questão é cada aula fazer um pedacinho para que no final das aulas você já tenha todo esse processo criado. Então vou ficando por aqui, um forte abraço, espero que você tenha gostado dessa aula. Tchau, tchau.